campanha para confrontar a nossa carne, confrontar o pecado. Não é uma campanha para satisfazer o nosso ego. Não é uma campanha para enaltecer o nosso orgulho, o nosso ego, mas uma campanha para nos quebrar, nos moldar. Uma campanha para ver quem realmente quer o compromisso com Deus. É campanha para ver quem realmente tem compromisso com o céu. Amém? Glória a Deus. Livro de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 7, vou estar lendo até o verso 10. Tiago, capítulo 4, verso 7 até o 10. Nos diz aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflitos e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Esse livro de Tiago, a gente sabe que Tiago, há dois Tiago aqui na Bíblia. Há o Tiago que foi um dos apóstolos, primo de Jesus, irmão de João. Ele foi um dos 12. Mas essa carta de Tiago, que a qual foi lida nesse momento, foi Tiago, o irmão de Jesus, que ele vai escrever essa carta. Tiago, o irmão de Jesus, ele vai se levantar naquela época da igreja primitiva, onde tudo estava se iniciando, começando. Ele vai se levantar de uma maneira estratégica naquela época. Por quê? Porque os cristãos que havia na Palestina, aqueles cristãos estavam dispersos. Por quê? Porque por causa da opressão de Roma, a opressão do Sinédrio, uma perseguição contra a igreja. Então estava faltando uma liderança. Não tinha uma liderança para orientar o povo naquela época, para orientar os evangélicos cristãos, a igreja. Então
gente vai ver José, homem que foi rejeitado pela sua família, homem que foi rejeitado pelos seus, foi vendido como um escravo, vai chegar à casa de Potifar, Potifar ele vai entregar tudo aquilo que ele tinha, tudo que Potifar ele tinha, vai entregar na mão de José. Sua casa, seus bens, vai ser entregue na mão de José. Mas somente uma coisa, Potifar, ele não entregou na mão de José, a sua mulher. Tudo que Potifar possuía, ele nem sabia da contabilidade, da quantidade, a não ser José. Mas a sua mulher não foi entregue a José. Mas Satanás, ele vendo que José era um homem diferente, havia algo diferente na vida de José, era um homem diferenciado. Satanás vai lançar um prato. Satanás ele vai lançar um prato na vida de José. José, Deus tinha dado visões para José, tinha dado revelações para José. José sabia que Deus tinha algo grandioso na vida dele. E Satanás ele estava oferecendo um prato para José. Mas José não quis comer daquele prato, porque ele sabia que tinha um banquete para ele. José ele sabia que havia um banquete de Deus para ele. Ele vai rejeitar o prato de Satanás. Assim acontece na minha e na tua vida. Satanás está a todo momento colocando um prato diante dos nossos olhos. Satanás em todo momento está lançando um prato na minha e na tua vida. Mas entenda uma coisa, Deus ele tem banquete. Não seja como Esaú, que trocou a sua primogenitura, a sua bênção, trocou um banquete pelo prato de lentilha. Não seja como Esaú, comendo o prato do inimigo e rejeitando o banquete de Deus. Há um banquete de Deus para mim e para você. Há um banquete de Deus para mim e para você. Mas o diabo ele lança prato. E muitas das vezes a pessoa está com fome daquele prato delicioso, maravilhoso, mas é momentâneo. É algo momentâneo. O banquete você vai se enfadar, vai comer, vai se enfadar, ainda vai sobrar. O prato do inimigo você vai comer rapidinho. Vai comer rapidinho e não vai se saciar e vai perder a salvação. Vai perder o banquete a qual Deus tem na sua vida. Rejeite o prato do inimigo como um banquete na mesa do Cristo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Sujeitar a Deus é fazer a sua vontade, fazer o seu querer. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu matava, não mato mais. Se eu me prostituía, não me prostituo mais. Se eu fornicava, não fornico mais. Se eu mentia, não faço mais mentira. Se eu era fraudulento, não devo mais praticar essas práticas. Se eu gostava de uma fofoquinha, não gosto mais. Sujeitar a Deus, resistir o diabo. E a sujeição a Deus não é fácil. Se sujeitar a Deus não é fácil, se eu dizer para você que é, eu estou mentindo. Se sujeitar a Deus não é fácil, é um processo. E o processo ele vai causar ferida. O processo vai causar marcas. O processo vai causar cicatrizes. Mas entenda, o propósito de Deus sara toda ferida. O processo vai deixar marcas dolorosas, profundas. Mas o processo é somente um processo. Deus tem algo, tem um banquete na frente. O propósito de Deus, esse banquete na minha e na tua vida. O banquete de Deus, o propósito de Deus vai estancar toda a ferida. Vai sarar toda a ferida. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Não é fácil sujeitar a Deus. Não é fácil largar os desejos da carne. Não é fácil largar o desejo da
Evangelho é transformação. Evangelho é mudança. Mudança nos hábitos, mudança no caráter, mudança na atitude. Muitas das vezes estamos aqui na igreja, viemos para o culto, mas não entramos para o culto. Talvez seja glória a Deus, aleluia, aqui, mas não sai daqui para fora. O pau quebra, é briga dentro de casa, é discussão, é briga no trabalho, é discussão, é palavrões. Dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, mas fora é palavrão, fora é gíria. E muitas das vezes, nem dentro da igreja da glória, porque hoje, com o avanço da teologia, a teologia criou uma barreira de ferro, criou uma barreira de ferro. Você vê hoje em dia, nem glória a Deus você vê mais dentro da igreja, nem glória a Deus você ouve mais dentro da igreja. Tem crescido muito no conhecimento e pouco na graça, esqueceu do sobrenatural de Deus. É muito conhecimento, muito entendimento, mas esqueceu do sobrenatural. Por causa da barreira de ferro criada pela teologia, não se ouve glória, nem pensamento, não glória a Deus. O glória é para aquele que é digno de toda glória, para aquele que é digno de todo louvor. O teu glória não é para o pregador, o teu glória não é para o pastor, o teu glória não é para o obreiro, o teu glória não é para o irmão, a irmã que está do teu lado, mas é para aquele que deu a vida por você. Não se ouve mais. A pessoa louva, prega, Deus ele fala, a pessoa não abre o coração para dar glória para Deus. Não abre o coração para dar glória para Deus. Abra o teu coração. Rasga o teu coração nessa noite para Deus. Eis que Ele está à porta e Ele bate. Se você abrir, Ele vai entrar e cear com você. Eis que Ele está à porta e bate. Estamos vivendo uma época difícil, um tempo difícil. Sinais acontecendo em toda parte que você olha nos telejornais. Não que a igreja necessita de sinal, a igreja não necessita de sinal. A igreja ela não precisa de sinal, porque a volta de Jesus ela será como um abrir e fechar de olhos. Então não haverá tempo para mim, para você se arrepender. Então eu e você não temos que ficar ligados em sinal. A igreja não precisa de sinal. A igreja precisa de obediência. A igreja precisa de santidade. Isso que eu e você necessita, obediência, santidade. Porque antes da vida de Jesus haverá um arrebatamento da igreja. No arrebatamento ele não pisará na terra. Iremos nos encontrar com ele nos ares. E será como um abrir e piscar de olhos. Então você não precisa de sinal de terremoto. Você não precisa de sinal da camada de ozônio. Você não precisa de sinal de um meteoro caindo. Você não precisa de sinal de uma enchente, de uma erupção, de um maremoto, de um terremoto. Você precisa de obediência. Eu e você necessitamos de obediência. E Jesus ele está voltando. Vivemos épocas difíceis, aonde o inimigo ele se levantou com grande fúria contra nossas vidas. O inimigo ele tem grande fúria de mim e de você. Sejais sóbrios, vigilantes, assim como está escrito lá em 1 Pedro 5, verso 8 e 9. Sejais sóbrios, sejais vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, tem rodeado, e ficava ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa devorar, quem ele possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os vossos irmãos do mundo passam pelas mesmas situações de luta, de provação. Resistir
resistir o diabo. Sejai sóbrio, sejai vigilante, porque o vosso adversário, Satanás, ele não é adversário de Deus. Satanás, ele é adversário do ser humano. Deus, ele não tem adversário. Sabia disso? Deus, ele não tem adversário. Não há ninguém páreo para Deus. Satanás já está sentenciado. A sentença de Satanás já está escrita. Satanás já está derrotado. Mas se eu e você não vigiar, ele nos traga. Ele já está derrotado. Se eu e você não colocar na posição, se eu e você não vigiar, ele nos traga. Ele é nosso adversário, mas não adversário de Deus. Ele não é adversário de Deus. Ele não pode. O poder dele não se compara ao poder de Deus. Ele não pode chegar perto de Deus. Ele não pode tocar em Deus. Então ele não é adversário de Deus. Ele é meu e teu adversário. E se eu e você não estiver revestido com as armaduras espirituais, revestido de obediência, ele nos traga. Ele vive ao nosso redor. Aprenda uma coisa: Satanás, antes dele nos ouvir, ele nos observa. Antes dele ouvir alguém, ele observa. Ele está observando. Então ele está ao redor, fugindo, bramando como um leão. Assim como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Ele vive ao nosso redor, procurando quem possa tragar. Aquele que a brecha para ele. Ele vive procurando, ele procura de uma brecha. Ele vive procura de uma discussão. Ele vive procura do irmão fazer algo errado e dá uma brechinha para ele, para que ele possa devorar, tragar. Aí vai continuar o verso 9: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os vossos irmãos pelo mundo passam pelas mesmas situações de dificuldade, de luta, de prova. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, vai dizer acerca de luta, de prova. A luta, ela vem sobre todo mundo. A provação, ela vem sobre todo mundo. Não adianta a gente achar que somos melhores do que os outros, porque estamos passando por muitas lutas, muitas provações, porque o irmão que está do seu lado está na mesma situação que você está, passando por luta, por prova, uma diferente da outra, mas porém provas e lutas. E a prova e a luta não é para que você venha desistir, sair da presença, mas é para te tornar mais forte. É para tornar você mais forte. Assim como o ouro ele passa várias vezes pelo fogo para chegar ao grau de pureza, assim é a minha e a tua fé. Através da luta, através das aprovações, através da dificuldade, através da perseguição, assim é a nossa vida, a nossa fé. Em todo momento está passando por esse fogo, as lutas, para que Deus ele venha aperfeiçoar o seu poder em nossas vidas através da nossa fraqueza. Lutas e provas. Quem não passa por provações, momentos difíceis, e o campo que o diabo ele tem invertido é a mente. O campo ao qual Satanás ele tem invertido em nossas vidas é a mente. Pois a mente é o campo de batalha que o diabo ele usa. E se eu e você não se chegar a Deus, não ser submisso à vontade de Deus, o querer de Deus, não resistir o diabo, ele entra com tudo. Resistir o diabo e ele fugirá de nós. No livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, vai dizer: aquele que ouve estas minhas palavras, aquele que ouve estas minhas
as palavras e obedece, é fiel, obediente. Mas está lendo para mim, não fala bobagem. Livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. A partir do verso 24, vai dizer que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhado ele ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Olha o que foi lindo no começo: sujeitai-vos a Deus, não alicerce. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo é um alicerce. Pois aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é como uma casa fundada em um sólido alicerce. Aquele que ouve as palavras e as pratica, coloca em prática aquilo que o Senhor o falou, é comparado a um homem sábio, sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. E há dois tipos de alicerce, duas construções terminadas, mas vê que uma das construções está em sólido alicerce. Vieram as lutas, vieram as perseguições, vieram as tribulações da vida, vieram as dificuldades da vida. Choveu, correu a enxurrada, o vento assoprou contra aquela casa, mas ela não foi derrubada porque havia um alicerce, havia uma estrutura fortificada em um sólido alicerce. A rocha que é a nossa obediência, a minha e a tua obediência a Deus nessa rocha. Podemos construir nesse alicerce, podemos construir sobre essa rocha a partir do momento que eu e você nos tornamos obedientes à palavra de Deus. Mas o tolo, o insensato, ele vai construir sobre a areia. Talvez na pressa de construir, acabar a sua estrutura, vai fazer um alicerce sobre a areia. Nos momentos de tribulações, no momento de dificuldade, de perseguição, a pessoa ela não vai aguentar a perseguição. Quando você é cristão, você é servo do Senhor, constrói sobre a areia, não edifica sobre a rocha. Quando vem as lutas, as perseguições, você não aguenta, você não resiste, quer correr, quer fazer tudo às pressas, quer correr, e esquece de construir um sólido alicerce, esquece de construir em um alicerce, em uma estrutura boa. Não aguenta as perseguições da vida, porque tantas pessoas se afastando, tantas pessoas nos dias de hoje se desviando, não tem estrutura. Não tem estrutura no momento da perseguição, no momento da dificuldade, se desvia, não aguenta a pressão, não aguenta a opressão do inimigo, e acaba se desviando porque não construiu em um sólido alicerce. Qual a tua estrutura? Qual é a tua estrutura?
fortificada. A luta vem, a batalha ela vem, mas você tem estrutura para aguentar. Você tem estrutura para aguentar, resistir o bombardeio do inimigo. O inimigo vai lançar todo tipo de prato, o inimigo vai lançar todo tipo de bombardeio contra a tua vida. Mas se a tua vida está construída, a tua fé está construída em um sólido alicerce, o inimigo pode usar todas as armas do seu arsenal. Você não vai cair, porque você tem estrutura. Porque você tem estrutura. E muitas pessoas desestruturadas, se afastando, se desviando, porque construiu um alicerce sobre a areia. Esqueceu de fortificar o alicerce. Aí no momento da luta, da perseguição, ela vai entender que ela deveria ter feito algo. Mas como ela não fez, não está resistindo, não está aguentando. Veja que as duas construções foram terminadas, acabaram as duas construções. A mesma coisa acontece, a pessoa leva a vida de uma maneira relapsa, parece que Deus não está vendo, parece que aquilo está oculto aos olhos de Deus, vive no pecado, não há mudança de vida, não há transformação, porque o Evangelho promove transformação e mudança. Mas a pessoa não quer mudar, não quer abandonar o pecado, não quer abandonar os desejos da carne, e parece que Deus ele não está vendo aquilo. E Deus vai dando corda. Ele vai dando corda. Aí no momento que vir a chuva, as inundações, o vento a soprar, grande é a queda. No momento que a fúria do inimigo se levantar, grande é a queda, por causa de um alicerce mal feito, mal construído. Jesus ele teve que se submeter à vontade de Deus. Jesus ele teve que se sujeitar a Deus. A gente vai ver no livro de Mateus também, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Jesus, quando ele está no deserto, o inimigo vai gritar. Jesus, 40 dias, 40 noites jejuando. O inimigo vai chegar a Jesus. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem. Satanás ele vai transportar Jesus ao pináculo do templo. Se és o filho de Deus, já tira daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que se cubram as mãos. Jesus vai responder: não pecarás ao Senhor teu Deus. O diabo novamente vai transportar Jesus ao alto monte, vai mostrar todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, e vai oferecer a Jesus. Se Jesus prostrado o adorar, se prostrado me adorar, te darei tudo isso. Satanás vai dizer para Jesus. Jesus vai dizer: para trás, Satanás, porque está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele adorarás e servirás. No momento em qual Jesus estava sendo tentado, ele resistiu o diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e o diabo fugiu da presença de Jesus. O diabo naquele momento ele se afastou da presença de Jesus, e vieram os anjos e o serviu. Sujeite a Deus, seja submisso a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Devemos ser submissos a Deus. Lembra que eu falei? Satanás ele tem dado um prato para você. Você sabe a área da tua vida a qual realmente o inimigo tem atacado a sua vida. Você sabe qual é a área da tua vida a qual o diabo ele tem investido. Qual é a área da tua vida? Você sabe a qual o inimigo tem lançado setas, a qual o inimigo tem lançado pratos. Você sabe.
você se conhece, você sabe que o inimigo está competindo nessa área da tua vida. Resistir o diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas não adianta, muitas das vezes oramos bastante, oramos muito, mas não vigiamos. Sejai-vos sóbrios, sejai-vos vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda a vosso derredor como um leão bramando, procurando a quem possa tragar. Tantas pessoas fracas na fé, tantas pessoas abandonando a presença de Deus saindo da igreja, por momentos de dificuldade, por uma luta, por uma prova, por uma perseguição. É tudo que o diabo quer, é que você venha sair da presença, negar a fé. É tudo que o inimigo quer que eu e você faça, dar brecha para ele. Não devemos dar brecha para o inimigo, rejeitamos os pratos do adversário. Amém? Foi encerrado por aqui. Glória a Deus. Resista o diabo, sujeitai-vos a Deus, a sua vontade, o seu querer, e resista o diabo, e ele fugirá de vós. O evangelho tem que ter transformação, tem que ter mudança. Deixe Deus te transformar, te moldar. Seja moldado pela presença do Espírito Santo. Amém? Nessa noite, alguém que está afastada do caminho, que quer retornar para Jesus, ou que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Há alguém em nosso meio que quer entregar a vida para Jesus, que está afastado, um filho pródigo, uma filha pródiga, e quer entregar a sua vida para Jesus. Ninguém? Então eu vou fazer um convite para você. Você que se encontra em uma luta extrema, necessita de oração. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, vamos estar orando pela tua vida. Você que encontra em guerras, em batalhas, talvez não esteja suportando tudo que está acontecendo na tua vida, e necessita de oração dos santos. Sai do seu lugar se você necessita. E vem aqui na frente que vamos estar orando pela tua vida. Em nome de Jesus. Você que necessita de oração, a luta está travada, o inimigo tem te afrontado, tem se levantado contra a sua vida. Você necessita de oração, de intervenção divina. Vem aqui para frente que vamos estar orando pela tua vida. Em nome de Jesus. É você que necessita, você sabe da tua necessidade, você sabe das suas guerras, você sabe da fúria do inimigo contra a sua vida. Eu não sei da tua vida, não conheço a tua vida, mas Deus não conhece, e você se conhece. Mas alguém que necessita de oração, alguém que quer entregar a vida para Jesus nessa noite, quer confessar a Cristo nessa noite. Ninguém? Somente oração nessa noite? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Senhor, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus, amém? As pessoas que querem aqui na frente, a igreja vai estar ungindo as mãos, vai estar fazendo oração, posição de mão, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Eles vão passar aí orando, vão passar aí profetizando, determinando a saída do mal e determinando o milagre na tua vida, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Rei, Pai, nesse momento, Senhor, nós nos levantamos em oração, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra todo